Audiobook Meditações de Marco Aurélio. Livro 7. O que é a maldade? É o que já viu muitas vezes, e na ocasião de tudo que acontecer, tenha isso em mente, que é aquilo que você tem visto com frequência. Por toda parte, de cima a baixo, achará as mesmas coisas, com que se enchem as velhas histórias, as da antiguidade e as do nosso tempo, com que se encham agora as cidades e as casas. Não há nada de novo. Todas as coisas são familiares e de curta duração. 2. Como podem os nossos princípios tornar-se mortos, a menos que as impressões, os pensamentos, que lhes correspondem sejam extintas? Mas está em seu poder continuamente transformar esses pensamentos em uma chama. Eu posso ter essa opinião sobre qualquer coisa que eu deva ser. Se posso, por que estou perturbado? As coisas que são externas à minha mente não têm nenhuma relação com a minha mente. Resgatar sua vida está em seu poder. Olhe as coisas novamente como você costumava olhar para elas, pois nisto consiste a retomada de sua vida. 3. O inútil mundo do espetáculo, as brincadeiras no palco, rebanhos de ovelhas, manadas, exercícios com lanças, um osso lançado aos cachorrinhos, um pouco de pão nos aquários, trabalhos de formigas e carregar cargas, corrida de ratos assustados, fantoches puxados por cordas. É seu dever, pois, no meio de tais coisas, mostrar bom humor e não um ar orgulhoso. Compreender, porém, que cada homem vale tanto quanto as coisas de que se ocupa. 4. No discurso você deve prestar atenção ao que é dito, e em cada movimento você deve observar o que está fazendo e num deles, você deve observar imediatamente a que fim se refere, mas do outro, observe cuidadosamente o que significa a coisa. 5. A minha inteligência é suficiente para isto ou não? Se é suficiente, utilizo-a para o trabalho como um instrumento dado pela natureza universal. Mas se não for suficiente, ou me retiro do trabalho e dou lugar àquele que é capaz de fazê-lo melhor, a menos que haja alguma razão pela qual não o deva fazer, ou o faço o melhor que posso, tomando para me ajudar o homem que, com a ajuda do meu princípio dominante, pode fazer o que agora é apto e útil para o bem geral. Pois o que quer que eu possa fazer, seja sozinho ou com outro, deve ser direcionado apenas para isto, para o que é útil e bem adaptado à sociedade. 6. Quantos, depois de celebrados pela fama, foram entregues ao esquecimento? E quantos que celebram a fama dos outros, há muito que estão mortos. 7. Não se envergonhe de ser ajudado, pois é seu dever cumprir seu dever como um soldado no ataque a uma cidade. Como, pois, se é coxo, não poderá subir nas muralhas sozinho, mas com a ajuda de outro é possível? 8. Que as coisas futuras não o perturbem, porque você virá a elas, se for necessário, tendo contigo a mesma razão que agora usa para as coisas presentes. 9. Todas as coisas são relacionadas umas com as outras, e o vínculo é sagrado, e não há quase nada que não seja relacionado com a qualquer outra coisa, porque as coisas têm sido coordenadas, e elas se combinam para formar o mesmo universo. Porque há um universo composto de todas as coisas, e um Deus que permeia todas as coisas, e uma substância e uma lei, uma razão comum em todos os animais inteligentes, e uma verdade. Se de fato há também uma perfeição para todos os animais que são da mesma raça e participam da razão. 10. Tudo o que é material desaparece logo na substância do todo, e tudo o que é formal é muito rapidamente retomado na razão universal, e a memória de tudo é muito rapidamente subjugada pelo tempo. 11. Para o animal racional, esse mesmo ato está de acordo com a natureza e com a razão. 12. Seja você mesmo ereto, ou seja feito ereto. 13. Assim como é com os membros naqueles corpos que estão unidos em um, assim é com os seres racionais que existem separados, pois eles foram constituídos para uma cooperação.
E a percepção disso será mais aparente para você se você frequentemente disser a si mesmo que é um membro do sistema dos seres racionais. Mas se você, trocando uma letra, disser que é uma parte, você ainda não ama homens de coração. A beneficência ainda não o agrada por sua própria causa. Você ainda faz isso apenas como uma coisa de probidade, e ainda não como fazendo o bem a si mesmo. 14. Que fique no exterior o que cair sobre as partes que podem sentir os efeitos dessa queda. Por aquelas partes que sentiram se queixarão, se quiserem. Mas eu, a menos que pense que o que aconteceu é um mal, não sou ferido. E está em meu poder pensar assim. 15. O que quer que eu faça ou diga, eu devo ser bom. Como se o ouro ou a esmeralda ou a púrpura estivessem sempre repetindo isso. O que quer que alguém faça ou diga, eu devo ser esmeralda e manter a minha cor. 16. A faculdade dominante não se perturba, quero dizer, não se amedronta nem causadora a si mesma. Mas se alguém mais pode amedrontá-la ou magoá-la, que assim seja, pois a faculdade em si não se transformará em tal modo por sua própria opinião. Que o próprio corpo se cuide, se puder, que não sofra nada e que fale se sofrer. Mas a própria alma, a que está sujeita ao medo, à dor, que tem o poder completo de formar uma opinião sobre essas coisas, não sofrerá nada, pois jamais se desviará em tal julgamento. O princípio condutor, em si mesmo, não quer nada, a não ser que queira a si mesmo, e, portanto, está ao mesmo tempo livre de perturbação e desimpedido, se não se perturbar e impedir a si mesmo. 17. Eudaimonia, felicidade, é um bom dêmon, ou uma coisa boa. Que está fazendo aqui, ó imaginação? Vai, rogo pelos deuses, como quando entrou, porque não a quero. Mas você veio conforme o seu costume antigo. Não estou indignado contra você, somente vá embora. 18. Alguém tem medo da mudança? Porque o que pode acontecer sem mudança? O que então é mais agradável ou mais adequado à natureza universal? E você pode tomar banho a menos que a madeira sofra uma mudança? E você pode ser alimentado a menos que o alimento sofra uma mudança? E qualquer outra coisa que seja útil pode ser realizada sem mudança? Você não vê então que para si mesmo também mudar é apenas o mesmo e igualmente necessário para a natureza universal? 19. Através da substância universal, como através de uma corrente furiosa, todos os corpos são carregados, sendo por sua natureza unidos e cooperando com o todo, como as partes de nosso corpo um com o outro. Quantos Críspos, quantos Sócrates, quanto Epítetos já engoliram, e que o mesmo pensamento ocorra a você com referência a todo homem e coisa. 20. Uma coisa só me incomoda, que eu não faça algo que a constituição do homem não permita, ou da maneira que não permite, ou do que não permite agora. 21. Perto está o seu esquecimento de todas as coisas, e próximo o esquecimento de você por todos. 22. É peculiar ao homem amar até aqueles que fazem o mal. E isto acontece, se quando fazem o mal, vê-se que são parentes, e que fazem mal por ignorância e sem querer, e que logo morrerão ambos. E, sobretudo, que o malfeitor não lhe fez mal algum, porque não tornou pior do que antes a sua faculdade de decisão. 23. A natureza universal da substância universal, como se fosse cera, agora molda um cavalo, e quando se rompe, usa o material para uma árvore, depois para um homem, depois para outra coisa. E cada uma dessas coisas subsiste por um tempo muito curto, mas não é difícil para o vaso ser quebrado, assim como não houve nenhuma dificuldade em ser construído. 24. Um olhar carrancudo é totalmente antinatural. Quando é frequentemente assumido, o resultado é que toda a beleza morre, e por fim é tão completamente extinta que não pode ser novamente acendida de novo. Tente deduzir deste fato que é contrário à razão. Pois, se até mesmo a percepção de fazer o mal se dissipará,
Que razão há para viver por mais tempo? 25. A natureza que governa o tudo logo mudará todas as coisas que você vê, e da sua substância fará outras coisas, e novamente outras coisas da substância delas, a fim de que o mundo possa ser sempre renovado. Quando um homem lhe fizer algum mal, considere imediatamente com que opinião sobre o bem ou o mal ele fez o mal, porque, vendo isto, terá piedade dele, e não se maravilhará, nem se indignará. Pois ou você mesmo pensa que a mesma coisa é boa como ele faz, ou outra coisa da mesma espécie. É seu dever então perdoá-lo. Mas se você não acha que tais coisas são boas ou más, você estará mais prontamente predisposto com aquele que está no erro. 27. Não pense tanto no que você não tem quanto no que você tem, mas nas coisas que você escolheu o melhor. E então reflita quão ansiosamente elas teriam sido procuradas se você não as tivesse. Ao mesmo tempo, no entanto, tome cuidado para que você não se acostume a supervalorizá-las, de modo a ser incomodado se você não as tiver no futuro. 28. Retire-se para dentro de si mesmo. O princípio racional que governa tem esta natureza, que se contenta consigo mesmo quando faz o que é justo, e assim assegura serenidade. 29. Destrua a imaginação. Pare de puxar as cordas. Contenha-se ao presente. Compreenda bem o que acontece a você ou a outro. Divida e distribua cada objeto no casual e no material. Pense na última hora. Que o mal que é feito por um homem fique ali onde o mal foi feito. 30. Dirija sua atenção para o que é dito. Deixe entrar o seu entendimento nas coisas que estão fazendo e nos que as fazem. 31. Enfeite-se com simplicidade e modéstia, e com indiferença para com as coisas que estão entre a virtude e o vício. Ame a humanidade, siga a Deus. O poeta diz que a lei rege tudo, e basta lembrar que a lei rege tudo. 32. Sobre a morte. Quer seja uma dispersão, ou uma resolução em átomos, ou a aniquilação, ou é extinção ou mudança. 33. Sobre a dor. A dor que é intolerável nos arrebata, mas a que dura muito tempo é tolerável. E a mente mantém sua própria tranquilidade retirando-se em si mesma, e a faculdade dominante não se agrava. Mas as partes que são prejudicadas pela dor, deixem-nas, se puderem, dar sua opinião sobre elas. 34. Sobre a fama. Olhe para as mentes dos que buscam a fama. Observe o que elas são, e que tipo de coisas elas evitam, e que tipo de coisas elas perseguem. E considere que, assim como os montões de areia amontoados uns sobre os outros escondem as areias antigas, assim na vida os acontecimentos que precedem logo são cobertos pelos que vêm depois. 35. De Platão. O homem tem uma mente elevada e tem uma visão de todo o tempo e de toda a substância. Será que você supõe que é possível para ele pensar que a vida humana é algo grande? Não é possível, disse ele. Tal homem então pensará que a morte também não é um mal. Certamente não. 36. De Antístenes. É régio fazer o bem e ser maltratado. 37. É uma coisa básica para o semblante ser obediente e regular-se e comportar-se como a mente ordena, e para a mente ser regida e composta por si mesma. 38. Não é justo irritarmos com as coisas, porque eles não se importam nada com isso. 39. Aos deuses imortais e nós damos alegria. 40. A vida deve ser colhida como as espigas maduras de milho. Um homem nasce, outro morre. 41. Se os deuses não se importam comigo e com seus filhos, há uma razão para isso. 42. Porque o bom está comigo e o justo. 43. Nada de se juntar aos outros no seu lamento, nenhuma emoção violenta. 44. De Platão. Eu, porém, daria a esse homem uma resposta suficiente, que é esta: você não diz certo se você pensa que um homem que é bom para qualquer coisa deve considerar o perigo da vida ou da morte, e prefiro olhar para isso somente em tudo o que faz.
se ele está fazendo o que é justo ou injusto, e nas obras de um homem bom ou mau. 45. Pois assim é, homens de Atenas, em verdade. Onde quer que um homem se tenha colocado pensando que é o melhor lugar para ele, ou tenha sido colocado por um comandante, lá, na minha opinião, ele deve ficar e permanecer no perigo, não levando nada em conta, nem morte, nem qualquer outra coisa, antes da ignomínia de abandonar o seu posto. 46. Mas, meu bom amigo, reflita se o que é nobre e bom não é algo diferente de salvar e ser salvo. Pois quanto a um homem que vive este ou aquele tempo, pelo menos um que é realmente homem, considere se isto não é uma coisa a ser descartada dos pensamentos. E não deve haver amor à vida. Mas quanto a essas questões, um homem deve confiá-las à divindade e acreditar no que as mulheres dizem, que um homem pode escapar ao seu destino, sendo a indagação seguinte como ele pode viver melhor o tempo que deve viver. 47. Olhe em volta para o curso das estrelas, como se estivesses indo junto com elas, e considere constantemente as mudanças dos elementos uns para os outros, pois tais pensamentos purificam a impureza da vida terrena. 48. Esta é uma bela frase de Platão. Aquele que está discursando sobre os homens deveria olhar também para as coisas terrenas como se as visse de algum lugar mais elevado. Deveria olhar para elas em suas assembleias, exércitos, trabalhos agrícolas, casamentos, tratados, nascimentos, mortes, rumores das cortes da justiça, desertos, várias nações de bárbaros, festas, lamentações, mercados, uma mistura de tudo e uma ordenada combinação de contrastes. 49. Considere o passado. Essas grandes mudanças de supremacias políticas. Você pode prever também as coisas que serão, pois elas serão certamente da mesma forma, e não é possível que elas se desviem da ordem das coisas que acontecem agora. Portanto, ter contemplado a vida humana por 40 anos é o mesmo que tê-la contemplado por 10.000 anos, pois o que mais você verá? 50. O que cresceu da terra até a terra, mas aquilo que brotou da semente celestial, de volta aos reinos celestiais. Isto ou é uma dissolução da involução mútua dos átomos, ou uma dispersão semelhante dos elementos não sentientes. 51. Com comida e bebida e artes mágicas astuciosas, a mudar a rota do canal para fugir da morte, a brisa que o céu enviou. Temos de aguentar e trabalhar sem nos queixarmos. 52. Um outro pode ser mais perito em castigar seu oponente, mas não é mais social, nem mais modesto, nem melhor disciplinado para enfrentar tudo o que acontece, nem mais ponderado com respeito às faltas de seus vizinhos. 53. Onde qualquer trabalho pode ser feito em conformidade com a razão que é comum a deuses e homens, não temos nada a temer, pois onde podemos obter lucro por meio da atividade que é bem-sucedida e procede de acordo com a nossa Constituição, não há nenhum dano a ser suspeitado. 54. Em todos os lugares e em todos os momentos está em seu poder consentir piedosamente em sua condição atual e comportar-se com justiça com aqueles que estão ao seu redor, e exercer sua habilidade sobre seus pensamentos atuais, que nada será absorvido por eles sem ser bem examinado. 55. Não olhe à sua volta para descobrir os princípios dominantes de outros homens, mas olhe diretamente para isso, para aquilo que a natureza lhe conduz, tanto a natureza universal através das coisas que lhe acontecem, como a sua própria natureza através dos atos que devem ser feitos por você. Mas todo o ser deve fazer o que está de acordo com a sua constituição, e todas as outras coisas foram constituídas para o homem dos seres racionais, assim como entre as coisas irracionais, o inferior para o bem do superior, mas o racional para o bem uns dos outros. O princípio primordial, então, na constituição do homem é o social. E o segundo é não ceder às persuasões do corpo, pois é o ofício peculiar do movimento racional e inteligente
circunscrever-se e nunca ser dominado pelo movimento dos sentidos ou dos apetites, pois ambos são animais. Mas o movimento inteligente reivindica superioridade e não se permite ser dominado pelos outros. E com boa razão, pois é formado pela natureza para usar todos eles. A terceira coisa na constituição racional é a ausência de erro e de engano. Deixe então o princípio dominante que se apega a essas coisas seguir em frente, e ele tem o que é seu próprio. 56. Considere-se morto e ter completado a sua vida até o tempo presente, e viva segundo a natureza o restante que lhe é permitido. 57. Ame o que só acontece com você e é fiado com o fio do seu destino, porque o que mais é adequado? 58. Em tudo o que acontece, guarde diante dos olhos aqueles a quem aconteceram a mesma coisa, e como foram afligidos, e os trataram como coisas estranhas e acharam falta deles. E agora, onde estão eles? Em lugar nenhum. Por que então você também escolhe agir da mesma maneira? E por que você não deixa essas agitações que são estranhas à natureza para aqueles que as causam e aqueles que são movidos por elas? E por que você ainda não está totalmente decidido sobre a maneira correta de fazer uso das coisas que aconteceram com você? Pois então as usaria bem, e elas seriam para você material para trabalhar. Apenas cuide de si mesmo e resolva ser um bom homem em todos os atos que fizer. E lembre-se. 59. Olhe para dentro. Dentro está a fonte do bem, e ela jamais submergirá se você cavar. 60. O corpo deve ser compacto e não mostrar nenhuma irregularidade, nem em movimento nem em atitude, pois o que a mente mostra no rosto, mantendo nela a expressão de inteligência e prosperidade, isso deve ser exigido também em todo o corpo. Mas todas essas coisas devem ser observadas sem afetação. 61. A arte da vida é mais como a arte do lutador do que a do bailarino. Em relação a isso, que deve estar pronta e firme para se encontrar com situações que são repentinas e inesperadas. 62. Observe de forma constante quem são aqueles cuja aprovação você deseja ter e que princípios dominantes elas possuem, pois então você não culpará aqueles que ofendem involuntariamente, nem buscará a sua aprovação, se olhar para as fontes das suas opiniões e apetites. 63. Cada alma, diz o filósofo, está involuntariamente privada da verdade. Consequentemente, da mesma forma, está desprovida de justiça, de temperança, de benevolência e de tudo do gênero. É muito necessário ter isso constantemente em mente, pois assim você será mais gentil para com todos. 64. Em toda a dor esteja presente este pensamento, que não há desonra nela, nem piora a inteligência governante, porque não prejudica a inteligência, tanto quanto a inteligência seja racional ou social. De fato, no caso da maioria das dores, que esta observação de Epicuro o ajude, que a dor não é intolerável nem eterna, se você tiver em mente que ela tem seus limites, e se você não acrescentar nada a ela na imaginação. E lembre-se disso também, que nós não percebemos que muitas coisas que são desagradáveis para nós são o mesmo que dor, como sonolência excessiva, e o ser escaldado pelo calor, e o não ter apetite. Quando então estiver descontente com qualquer uma dessas coisas, diga a si mesmo que está se entregando à dor. 65. Cuidado para não sentir-se para com os desumanos como eles sentem para com os homens. 66. Como saber se Telauges não foi superior em caráter a Sócrates? Pois não basta que Sócrates tenha morrido uma morte mais nobre e disputado mais habilmente com sofistas, e passado a noite no frio com mais resistência, e que quando lhe foi proposto prender Léo de Salaima, ele considerou mais nobre recusar, e que andou de forma vacilante pelas ruas. Embora, quanto a este fato, alguém possa ter grandes dúvidas se isso foi verdade.
Mas devemos perguntar que tipo de alma possuía Sócrates, e se ele se contentou em ser justo para com os homens e piedoso para com os deuses. Nem se deixou levar pela vilania dos homens, nem se fez escravo da ignorância de qualquer homem, nem considerou estranho algo que caiu em sua parte do universal, nem o admitiu como intolerável, nem deixou sua compreensão compadecer-se dos efeitos da carne miserável. 67. A natureza não misturou tanto a inteligência com a composição do corpo, a ponto de não lhe ter permitido o poder de circunscrever a si mesmo e de se sujeitar a si mesmo tudo o que é seu, pois é muito possível ser um homem de divindade e não ser reconhecido como tal por ninguém. Tenha sempre isso em mente. E outra coisa também, que muito pouco é realmente necessário para viver uma vida feliz. E porque você se desesperou de tornar-se um especialista em dialética e hábil no conhecimento da natureza, não renuncie por essa razão à esperança de ser livre e modesto, e sociável e obediente a Deus. 68. Está em seu poder viver livre de toda compulsão na maior tranquilidade da mente, mesmo que todo mundo clame contra você tanto quanto queira, e mesmo que animais selvagens rasguem em pedaços os membros dessa matéria triturada que cresceu ao seu redor. Pois o que impede a mente no meio de tudo isso de se manter em tranquilidade e em um julgamento justo de todas as coisas ao redor e em um pronto uso dos objetos que lhe são apresentados? De modo que o julgamento possa dizer a coisa que cai sob sua observação. Isto você é em substância, realidade, embora na opinião dos homens possa parecer ser um tipo diferente. E o uso dirá ao que cai sob a mão: você é a coisa que eu mais estava procurando, pois para mim aquilo que se apresenta é sempre um material para a virtude tanto racional quanto política, e em uma palavra, para o exercício da arte que pertence ao homem ou a Deus. Pois tudo o que acontece tem uma relação com o Deus ou com o homem, e não é novo nem difícil de manejar, mas sim matéria normal e apta para trabalhar. 69. A perfeição do caráter moral consiste nisso, em passar todos os dias como o último, e em não ser nem violentamente empolgado, nem torpe, nem se fazer de hipócrita. 70. Os deuses que são imortais não se irritam porque durante tanto tempo devem tolerar continuamente os homens como eles são, e muitos deles são maus. E além disso, eles também cuidam de todos os modos deles. Mas você, que está destinado a acabar tão cedo, está cansado de suportar o mal, e isto também quando é um deles? 71. É uma coisa ridícula para um homem não fugir da sua própria maldade, que é realmente possível, mas tentar fugir da maldade de outros homens, que é impossível. 72. O que quer que a faculdade racional e política ache não ser nem inteligente nem social, ela julga apropriadamente ser inferior a si mesma. 73. Quando você faça um bom ato e outro o recebeu, por que ainda procura uma terceira coisa além destas, como fazem os tolos? Ou ter a reputação de ter feito um bom ato ou obter um retorno? 74. Nenhum homem está cansado de receber o que é útil, mas é útil agir de acordo com a natureza. Não se canse de receber o que é útil, fazendo-os aos outros. 75. A natureza do Todo-Poderoso moveu-se para fazer o universo. Mas agora, ou tudo o que acontece, ou vem por consequência ou por continuidade, ou mesmo as coisas principais para as quais o poder dominante do universo dirige o seu próprio movimento, não são governadas por um princípio racional. Se isto for lembrado, você ficará mais tranquilo em muitas coisas.